A noite de Natal na Serra não tinha nada de festivo, exceto talvez o insulto silencioso da estrela d'alva, que parecia brilhar com uma indiferença gélida sobre a desgraça alheia. Era um frio que não vinha só do tempo, um frio que subia dos pés descalços e se instalava feito um parasita no miolo da alma. O ar rarefeito da caatinga noturna cheirava a terra seca e promessas quebradas. E lá estava a Aurora, acocorada sob o único juazeiro que parecia ter sobrevivido à sanha daquele ano ingrato, esperando que o vento levasse embora não apenas a poeira, mas também a humilhação. Ela tinha 17 anos e já carregava o peso de uma vida inteira de andanças forçadas. 17 anos, e naquele exato momento era apenas um fardo descartado na beira da estrada. O que deveria ter sido uma ceia de fraternidade, luz e risadas, era para ela a hora mais escura e temível, véspera de Natal. Ninguém a procuraria, ninguém sentiria falta. Eita! Miséria danada que se agarra na gente feito carrapato de boi. A Aurora se encolheu mais, puxando o xale surrado que mal cobria os braços magros. O vestidinho de chita, que um dia fora alegre, agora era apenas um trapo. O segundo gancho daquela noite amarga era o silêncio. Um silêncio que gritava o abandono. Ela ouvira as últimas palavras da tia, uma mulher de pouca fé e muita ambição, que a tinha trazido do interior profundo com a promessa de uma vida melhor na cidade, mas que, ao ver que a moça não servia para o trabalho pesado e que era boca a mais para alimentar, a despachara como se despacha lixo. Siga seu rumo, vice. Aqui não tem lugar para gente que não presta. Foram as palavras cuspidas junto com a poeira do sertão. Naquele ano de 1934, o Nordeste vivia a dualidade cruel de sempre, o luxo incipiente em algumas capitais e a dureza implacável do interior, onde a sobrevivência era uma obra de arte diária. Aurora estava no limiar, na fronteira entre a esperança e a absoluta desolação, jogada aos lobos do frio e da noite. A estrada de terra, escura e sinuosa, era a única testemunha de seu desespero mudo. O problema não era apenas a fome, que lhe apertava o estômago com garras frias. O problema era a total ausência de destino. Ela estava no meio do nada, mas não no meio do nada vazio. Ao longe, no alto de uma elevação suave, bruxuleava uma luz solitária. Uma luz amarelada, insistente, que parecia desafiar a escuridão. Era a luz da fazenda Ladeira Vermelha, a mais próspera da região, e também a mais reservada. Pertencia a Sebastião. Sebastião. Ah, esse era o primeiro laço aberto daquela noite. O mistério que, sem saber, a atraía. Diziam que Sebastião era um fazendeiro de posses, um homem bom, mas taciturno, que vivia em reclusão voluntária desde que a febre levada pela seca tinha-lhe roubado a noiva, há muitos anos. Ele era o oposto do ambiente barulhento e fofoqueiro do sertão. Ele plantava, ele colhia, ele vendia, mas nunca sorria. Era um homem feito de silêncio e trabalho duro. Por que ele estaria acordado na noite de Natal com a luz acesa? Estaria ele celebrando a solidão, a dor antiga, ou estaria esperando por algo que a própria vida já tinha lhe negado? Aurora, movida não pela coragem, mas pelo instinto primário de quem precisa de um abrigo contra a manga de vento que estava chegando, começou a caminhar. Ela não tinha intenção de pedir esmola. A dignidade, por mais esfarrapada que estivesse, era o único bem que lhe restava. Mas ela precisava do calor. Precisava se aproximar daquela chama, como uma mariposa sedenta, antes que o frio lhe congelasse as ideias e o corpo. O caminho até a fazenda era íngreme e penoso. Cada passo era uma pequena vitória sobre a fraqueza. Ela podia sentir o cheiro de fumaça de lenha e, por um breve momento, um aroma de pão recém-assado. A fazenda Ladeira Vermelha era imponente para os padrões da época, cercada por muros baixos de pedra e estranhamente bem cuidada,
mesmo na quadra mais difícil do ano. Quando chegou perto do portão de madeira maciça, Aurora parou. O medo a dominou. E se Sebastião fosse um homem mau, como tantos outros? E se ele a enxotasse com a dureza que ela já conhecia tão bem? Ela se escondeu atrás de um tronco grosso de aroeira, observando a casa. A luz vinha de uma janela na lateral da casa grande. Não era uma luz de festa, mas de vigília. E então ela o viu. Sebastião não estava à mesa. Estava sentado numa cadeira de balanço perto da janela, o rosto banhado pela luz tênue do lampião de querosene. Ele era um homem alto, ombros largos, com a força de quem trabalha a terra com as próprias mãos. Seu cabelo, já grisalho nas têmporas, era cortado rente. Ele parecia estar lendo, ou talvez apenas segurando um livro sem realmente enxergar as palavras. A melancolia era tão palpável que chegava a doer nos olhos de Aurora. Ela se manteve quieta, apenas absorvendo o calor residual que parecia emanar daquela casa de pedra e madeira. Era um conforto silencioso. Por alguns minutos, Aurora esqueceu a fome e apenas observou aquele homem solitário, que parecia tão desamparado quanto ela, apesar de toda a sua riqueza. Era um padrão interrompido na sua vida de sofrimento. Geralmente, quem tinha posses explorava. Aquele homem parecia apenas vazio. De repente, ele levantou a cabeça. Não olhou diretamente para ela, mas para a escuridão geral. Parecia ter sentido a presença de um estranho, ou talvez a presença da dor. Ele colocou o livro sobre uma mesa lateral e se levantou, caminhando lentamente em direção à porta principal. O coração de Aurora disparou. Ela estava descoberta. O que fazer? Correr seria inútil. Ela estava muito fraca e ele era rápido. O ruído seco da tranca de ferro sendo liberada ecoou no silêncio da noite. Sebastião abriu a porta e saiu para o pátio. Ele não acendeu luzes externas. Deixou que a luz de dentro o desenhasse contra a escuridão. Ele usava calças de brim e uma camisa de algodão simples, dobrada nos antebraços fortes. Ele parou, o ar frio subindo de seus pés. Demorou um instante, vasculhando a escuridão. Aurora apertou os olhos, tentando se tornar invisível atrás do aroeira. Mas era tarde. O olhar de Sebastião, firme e acostumado a perscrutar os horizontes do sertão, a encontrou. Ele não gritou, não se assustou. Ele apenas a encarou, e naquele olhar não havia julgamento, apenas uma curiosidade pesada, antiga, como a própria pedra da fazenda. Aurora, tremendo de frio e pavor, deu um passo para fora da sombra. A dignidade foi jogada ao chão, esmagada pela necessidade. Ela não queria que ele pensasse que ela estava ali para roubar. Seu Sebastião, a voz dela saiu fina, quase um sussurro rouco. Eu peço perdão por estar na sua terra. Eu já estou de partida, eu juro. Sebastião deu outro passo à frente, diminuindo a distância entre eles. O cheiro dele chegou até ela, cheiro de couro, tabaco e terra molhada. Era um cheiro seguro. "Moça!" ele disse, a voz grave, arrastada, como se não a usasse há muito tempo para falar com alguém que não fossem seus vaqueiros. "Aonde a senhora vai a essa hora? É noite de reis, é noite de festa, e a senhora está aqui, na escuridão, com o corpo a tremer feito folha de vento." Aurora sentiu as lágrimas quentes, há tanto tempo reprimidas, começarem a escorrer. Era a primeira vez em meses que alguém a tratava com um mínimo de humanidade, chamando-a de senhora. A emoção a desarmou completamente. "Me abandonaram, seu Sebastião." Ela confessou, a voz embargada. "Os parentes que me trouxeram de longe me deixaram na estrada hoje à tarde. Eu não tenho para onde ir e só cheguei perto da sua luz porque eu estava com muito frio. Não vim pedir nada, juro por Deus." Ele a estudou novamente. Seu olhar não era invasivo, mas avaliativo.
Ele via o corpo franzino, os sapatos gastos, a palidez que não era apenas do frio, mas da subnutrição. Ele viu a verdade em seus olhos, uma verdade crua e desesperada que ele conhecia muito bem: a solidão, o abandono. Sebastião fechou os olhos por um segundo, como se estivesse processando não a informação, mas a dor que ela carregava. Ele era um homem que tinha se acostumado a conviver apenas com a dor dele, e a presença de uma dor jovem e inesperada era um golpe na sua armadura de isolamento. Ele deu o último passo. Estava a 1 metro dela. Ele era enorme, projetando uma sombra reconfortante. Eita, mundo avô-te! Viu? Ele murmurou, mais para si mesmo do que para ela. Ele estendeu a mão, uma mão grande e calejada, que parecia mais uma ferramenta do que uma parte do corpo. Ele não tocou nela, apenas manteve a palma aberta, uma oferta silenciosa. E então veio a grande revelação, o clímax daquela aproximação improvável. A voz dele era baixa, quase um sussurro rouco, mas carregada de uma firmeza que quebrou o gelo da noite. A frase que selaria o destino de ambos. A frase que a tiraria da beira da morte e a colocaria no limiar de uma nova vida, perigosa e incerta, mas cheia de calor. Venha comigo se quiser, disse o fazendeiro solitário à jovem abandonada na noite de Natal. Ele não prometeu nada, não prometeu amor, não prometeu riqueza, não prometeu sequer um lugar permanente. Apenas uma escolha, uma porta. Ele ofereceu um escape da morte certa, embrulhado numa humildade surpreendente. O coração de Aurora parou. Ela olhou para a mão estendida, para o rosto dele, iluminado pela luz quente da casa, e viu, pela primeira vez, uma fresta de bondade, uma chance. Se ela dissesse não, voltaria para o frio e, provavelmente, não sobreviveria até o amanhecer. Se ela dissesse sim, estaria entrando na vida de um homem misterioso, solitário e que poderia ser qualquer coisa, mas que naquele momento era a única esperança. Era um salto de fé no escuro. Eu aceito, seu Sebastião. Ela conseguiu dizer e sua voz não tremia mais de frio, mas de alívio e pavor. Ela estendeu sua mão pequena e fria e tocou a dele. O contraste era brutal. A pele dele era grossa e quente, a dela fina e gelada. No momento em que suas mãos se encontraram, o mundo pareceu girar. O frio da noite foi quebrado. O abandono foi temporariamente suspenso. Sebastião não apertou a mão dela, apenas a segurou, guiando-a delicadamente para dentro do perímetro de luz. Meu nome é Sebastião, ele corrigiu, com um leve tremor na voz. E o seu? Aurora. Ele assentiu, puxando-a para dentro da casa, onde o cheiro de azeite doce e café forte prometia um conforto que ela não sentia há muito tempo. O primeiro passo estava dado. Aurora estava a salvo do frio da caatinga, mas agora enfrentava um desafio ainda maior. A convivência com a solidão profunda daquele homem. O que significava aquele "venha comigo se quiser"? Seria uma oferta de trabalho? De caridade, ou seria o início de algo que desafiaria a lógica do sertão e a solidão de ambos? A fazenda Ladeira Vermelha, na noite de Natal, havia ganhado uma nova moradora, e a jornada para descobrir o que Sebastião realmente queria e o que Aurora estava destinada a encontrar ali mal havia começado. Acompanhe os ecos da fazenda Ladeira Vermelha e descubra como o destino uniu dois corações solitários. A fome e o frio da noite de Natal acabaram, mas o mistério de Sebastião e a luta de Aurora pela aceitação apenas se aprofundam na parte 2 desta história. O mundo parecia ter emudecido, feito o interior de um sino rachado. O vento de dezembro, aquele vento que cheirava a poeira fina e a uma promessa distante de chuva que nunca vinha, cessou de repente. O silêncio que se instalou não era de paz, era de suspensão, o tipo de pausa que precede um tiro ou um soluço.
A jovem, cujo nome mal sabíamos e que mal se atrevera a sussurrar sua desventura na escuridão, engoliu em seco. A oferta, vinda do homem calado e forte, envolto na aura de isolamento que só os fazendeiros do sertão profundo conseguiam acumular, pairou no ar como a única luz naquela noite de Natal desolada. Venha comigo, se quiser. Jesuíno não esperou resposta. O convite não era um pedido, era uma declaração de fato, seca como o capim que cobria o chão. Ele virou-se, o vulto pesado se afastando um passo. A voz da razão dentro dela, uma voz fraca e machucada pela traição recente e o abandono brutal, gritou o perigo. Um homem sozinho, uma moça desamparada, no meio do nada, na pior das noites. E, no entanto, a fadiga era um tirano mais cruel que o medo. Seus ossos doíam, sua garganta ardia, e a promessa de um teto, mesmo que perigoso, era um bálsamo irresistível. Moveu-se. O movimento foi lento, hesitante, quase como se o chão tentasse prender seus pés. Levantou-se do pé da cerca onde se encolhera, agarrando o pequeno trouxa de pano surrado que continha seus poucos pertences. A única herança que lhe restara da vida passada, que agora parecia ter sido vivida por outra pessoa. A dor latejava nas solas dos pés, lembrando-a da longa caminhada sob o sol inclemente dos últimos dias, mas ela a ignorou. O que importava era a direção, o ímpeto, a aceitação daquela caridade estranha e silenciosa. Eu vou, conseguiu balbuciar, e o som da sua voz era tão rouco que parecia vir de outra dimensão, de um poço seco. Jesuíno apenas assentiu, um movimento quase imperceptível da cabeça coberta pelo chapéu de couro puído, e começou a andar. Ele não estendeu a mão, não olhou para trás para ter certeza de que ela o seguia. Ele simplesmente começou a traçar um caminho na escuridão, movendo-se com a familiaridade de quem conhecia cada pedra, cada arbusto, cada buraco daquela terra seca como a palma da própria mão. A fazenda não ficava perto, não era para ser perto. No sertão dos anos 30, a distância era a primeira e melhor defesa. Eles caminharam por um bom pedaço, e a cada passo, Letícia observava a silhueta dele contra a tênue luz das estrelas, que naquela noite pareciam ter diminuído de intensidade, talvez envergonhadas do desespero humano que observavam. Ele era alto, forte, mas o andar era de quem carregava um peso que não era de carne ou de osso, mas de anos de reclusão voluntária. Ela notava, com a acuidade da miséria, a rigidez dos ombros dele, a forma como ele evitava qualquer contato visual, mantendo-se sempre ligeiramente à frente, como um guia e não um companheiro. O segundo gancho, a pergunta que martelava sua cabeça apesar da exaustão, era: por que ele fez isso? A solidão de Jesuíno era lendária naquelas poucas léguas. Diziam que ele havia comprado aquela terra anos atrás, após um evento trágico nunca revelado, e que vivia ali mais para punir-se do que para lucrar. Ele não contratava agregados. Não ia à cidade a não ser por extrema necessidade, e se comunicava apenas o estritamente necessário. Tal homem, avesso à mínima perturbação da sua rotina ascética, parar para oferecer abrigo a uma visagem abandonada na estrada, na noite de Natal, desafiava toda a lógica do sertão. Desafiava a lógica da sobrevivência. A contextualização se deu através dos sentidos. O cheiro da mata rala, o aroma de poeira levantada pelas botas pesadas de Jesuíno, o som distante de algum bicho noturno. Aquele era o coração do sertão, um lugar que não perdoava fraquezas, onde a fé em Deus e a desconfiança nos homens eram as únicas moedas de valor. A casa, quando finalmente surgiu na escuridão, parecia menos uma moradia e mais uma fortificação. Um bloco de taipa escura e sólida, erguida para resistir ao sol, ao vento e, sobretudo, ao olhar curioso do mundo.
Era a sede da fazenda Pedra Solitária, e o nome parecia ter sido cunhado com melancolia. Ao se aproximarem, Letícia podia sentir o peso do problema, o conflito que se desenhava não entre eles, mas dentro dela. A gratidão pela salvação iminente lutava violentamente contra o medo primordial. O que este homem esperava em troca? No sertão, nada vinha de graça, e a caridade desinteressada era um mito perigoso. Ela apertou o nó da trouxa, sentindo o pouco dinheiro que guardava e o terço que a mãe lhe dera. Precisava estar alerta, a exaustão quase a traiu, e ela tropeçou num torrão de terra. Jesuíno parou pela primeira vez e virou ligeiramente a cabeça. Cuidado, a terra tá dura que nem osso. A voz dele era grave e áspera como areia. Ele não a ajudou a se equilibrar, mas o simples fato de ter parado para lhe dar um aviso foi um pattern interrupt que a desarmou um pouco. Aquele homem não era gentil, mas talvez não fosse maligno, talvez fosse apenas socialmente atrofiado, um mofino de trato, como diria sua avó. Chegaram ao pátio de terra batida. Não havia luzes acesas, apenas o negrume denso da noite. Jesuíno abriu o portão de madeira rangente e, em seguida, a porta pesada da casa. O som seco da madeira contra a pedra ecoou como um trovão. Ele deu passagem e ela hesitou no limiar, o coração batendo forte na caixa torácica. Entre, moça. Aqui não tem visagem, só poeira. O interior era austero, cheirava a poeira antiga, a couro velho e a um leve aroma de fumo de rolo. No centro da sala principal, a escuridão era cortada apenas pelo brilho fraco de uma lamparina a querosene, colocada sobre uma mesa rústica. Não havia adornos nem frescura, apenas a mobília essencial, forte e funcional. Cadeiras de madeira grossa, um baú no canto. Era a casa de um homem que havia decidido remover tudo o que era supérfluo da vida, incluindo o afeto. Jesuíno a guiou diretamente para a cozinha. Este era o coração da casa e, surpreendentemente, o único lugar que parecia ter alguma vida. Um fogo ainda crepitava na fornalha de barro, e o calor que emanava dele era o abraço mais quente que Letícia havia recebido em meses. «Sente-se», ele ordenou, indicando um banco de madeira perto do fogão. «A água está quase fervendo. Temos café forte e um resto de carne de sol». Ela obedeceu, sentando-se com a cautela de quem teme que o chão se abra a qualquer momento. Seus olhos não saíam dele. Ele era grande demais para aquele espaço. Parecia engolir a pouca luz. O open loop sobre ele, a cicatriz fina que mal se notava sob a barba rala, subindo do maxilar em direção à têmpora, chamava sua atenção. Não parecia ser de briga recente. Era velha, branca, contando uma história de dor já cicatrizada, mas não esquecida. Jesuíno mexia-se na cozinha com uma eficiência surpreendente para um homem de seu porte. Ele não falava, mas seus movimentos eram eloquentes. Em pouco tempo, colocou diante dela um prato de esmalte, com farta porção de farofa, com pedaços de carne desfiada, e um copo grande de café forte, espesso e doce, adoçado com rapadura. O cheiro da comida era avassalador. O estômago de Letícia deu um salto violento, um grito de fome que ela tentou abafar com a dignidade que lhe restava. Ela estava faminta, uma fome que doía e a humilhava. «Coma», disse Jesuíno, sentando-se no banco oposto, sem tocar em nada para si. Ele apenas a observava. Não era um olhar invasivo, mas avaliativo. Ela pegou a colher, as mãos tremendo. A primeira porção de comida parecia pesada na boca, o sal e a gordura da carne de sol revigorando papilas gustativas, que haviam esquecido o que era sabor. Mastigou lentamente, tentando manter a compostura. A comida era o mais puro desenvolvimento da narrativa neste momento, a materialização da caridade e da desconfiança. Cada grão de farinha que ela engolia a tornava mais dependente dele. Enquanto comia, ela sentia o calor do fogo penetrar em suas roupas finas.
Fechou os olhos por um instante, a lágrima que ameaçou cair, sendo rapidamente reabsorvida pela sua determinação. Pensou em sua própria história, no abandono humilhante de seu noivo fujão, na promessa quebrada, no desespero de ter de caminhar sem rumo após ser rejeitada pela família dele e, indiretamente, pela sua própria, por ter se entregado a uma promessa vazia. Ela era uma desgraçada, uma mancha na honra familiar. Naquela noite, era apenas a jovem abandonada. E a dor de seu open loop particular, a vergonha imensa, era quase tão palpável quanto a dor da fome. Jesuíno pigarreou. Não precisa ter pressa, tem mais. A simplicidade da frase a fez quase chorar. Ela havia se acostumado à pressa, à necessidade de comer rápido antes que alguém lhe tomasse o prato. Ali, na cozinha de um estranho, ela podia respirar. Ela limpou a boca com a ponta dos dedos e, pela primeira vez, teve coragem de perguntar: por quê? Por que o senhor me trouxe? Jesuíno bebeu um gole de água do pote de barro que estava ao lado dele. Seu olhar era fixo, mas não respondia de imediato. O silêncio se esticou, tornando-se tenso. A lamparina chiava baixinho. É noite de Natal, moça. Ninguém merece morrer de frio ou fome no dia que nasceu o menino. Era uma resposta simples, baseada na fé rude e inquestionável do nordestino. Mas Letícia sentiu que havia algo mais. Um homem que se isolava do mundo por anos não quebrava o protocolo por mera piedade religiosa. Havia uma rachadura no muro que ele havia erguido, e ela se perguntava o que a teria causado. O desenvolvimento escalava. A progressão da intimidade forçada era estranha. Eles estavam separados por poucos palmos, mas por anos-luz de experiência e dor. Ele não a questionava sobre sua vida, e ela não ousava perguntar sobre a dele. Era uma trégua tácita, uma bolha de silêncio suspensa em meio ao barulho da noite. Ele se levantou e, evitando olhar para ela, indicou a porta nos fundos da cozinha. O quarto dos fundos. Não tem luxo, mas tem uma rede e um colchão de palha. É limpo. Pode descansar lá. Amanhã a gente vê o que faz. Eu agradeço, seu Jesuíno. Como posso pagar? Ele parou na soleira da porta da cozinha e se virou. Seu rosto, iluminado pela lamparina, estava sério e cansado. O reengajamento veio através da gravidade do seu tom. Moça, não me pague com nada que não seja descanso. Eu não fiz isso para cobrar dívida. Fiz porque vi o bicho-homem na estrada e não tive coragem de fingir que não vi. Vá dormir. E pode dormir tranquila. Ninguém vai lhe importunar aqui. Essa promessa vinda dele tinha o peso de um juramento sagrado. No sertão, a palavra valia mais que o ouro. Letícia se sentiu, pela primeira vez desde que fora abandonada, realmente segura. Ela entrou no quartinho. Era pequeno, com paredes pintadas de cal. Havia, de fato, uma rede pendurada, limpa, e um colchão de palha sobre um estrado. Sobre um caixote, um pão de sabão e um pequeno pote com água limpa. Pequenos gestos de cuidado que contrastavam com a aspereza do fazendeiro. Ela tirou a roupa suja e pesada, lavou o rosto e os braços rapidamente com a água fresca e, vestindo-se apenas com a camisola mais limpa que tinha, deitou-se na rede. O balanço era suave. O fogo da cozinha, visto através da porta entreaberta, era a última coisa que ela via. Mas o sono não vinha fácil. O desenvolvimento da tensão interna era inevitável. Ela estava segura, mas a que custo? Ela era, agora, uma dependente. E a dependência, ela sabia por dolorosa experiência, era o prelúdio da submissão. Jesuíno a salvara de uma morte certa, mas a havia inserido em uma nova história, cujo autor era ele. Ela estava presa, por enquanto, à gratidão. Passou horas ouvindo o som da fazenda se acomodando, o farfalhar das folhas secas lá fora. Podia ouvir Jesuíno na sala, movendo-se ocasionalmente, talvez acendendo seu cachimbo. Ele estava acordado, vigiando a casa. Estava vigiando ela.
O clímax daquela noite, o auge daquele desenvolvimento, foi um pensamento silencioso que a atingiu com a força de um raio. Naquele momento de solidão compartilhada, na escuridão daquela noite de Natal, Letícia percebeu que, embora estivesse com medo do futuro e daquele homem misterioso, a solidão que sentia ao lado dele era mais suportável do que a solidão que sentia quando estava sozinha. A ausência de julgamento nos olhos dele era um bálsamo. Ele não perguntava sobre seu passado. Ele apenas a aceitara como era. Uma fardo da estrada. Era um romance que nascia na contramão de tudo, na ausência de palavras e na plenitude de um ato de caridade brutalmente honesto. Ele era a pedra solitária. Ela era a água que tentava teimosamente encontrar uma fresta para escoar. Letícia virou-se na rede, fitando o teto escuro. Amanhã, ela teria de enfrentá-lo sob a luz do dia. Amanhã, a realidade do compromisso se estabeleceria. Ela se perguntou se o medo que sentia era apenas o medo do desconhecido, ou se era o medo da única coisa que ela havia perdido, e que ele, inadvertidamente, havia começado a lhe devolver: a esperança. Continua. O bafo quente da lamparina pingou uma luz oleosa no chão de terra batida da cozinha, fazendo a sombra de Aurora crescer e encolher conforme o vento, que assoviava lá fora, tentava encontrar uma fresta para entrar. Aquele cabra, o fazendeiro Inácio, havia acendido o fogo no fogão de lenha, não só para esquentar o corpo, mas para encher o vazio pesado que pairava entre eles, um silêncio que cheirava a poeira antiga e segredos mal guardados. Ela ainda estava ali, paralisada perto da porta, o corpo tremendo não só do frio que vinha do sereno lá de fora, mas de uma incredulidade funda, daquelas que a gente só sente quando o destino, depois de bater com a mão aberta, oferece um copo d'água. Era a primeira vez em meses que ela se sentia um pouco protegida, mas a proteção vinha com um custo, uma dívida silenciosa para com aquele homem de semblante fechado, cujos olhos pareciam carregar a história de cada pedra rachada daquele sertão. Inácio não lhe deu as costas, mas também não a encarou diretamente. Moveu-se com a lentidão calculada de quem está acostumado a fazer tudo sozinho, onde a pressa é inimiga da precisão e o desperdício é pecado capital. Ele pegou umas brasas, já quase cinzas, e as soprou gentilmente, como se estivesse acordando um animal adormecido, até que a fumaça de um novo fogo subisse, perfumando o ar com o cheiro rústico da lenha de juazeiro. Aurora observava cada movimento, mapeando o homem e o ambiente ao redor, numa vigilância instintiva que a vida na rua lhe havia ensinado. Ela notou a limpeza espartana do lugar. Um pote de água fresca sobre um tronco, a mesa de jacarandá gasta pelo tempo e uso, e no canto uma trouxa de roupa lavada, indicando que, embora solitário, Inácio era um homem zeloso de seu pedaço de mundo. Eita, que a barriga dela deu um nó apertado de fome, um nó que ela vinha ignorando com a força da vergonha e da necessidade de sobrevivência. Inácio, sem perguntar, sem forçar a fala, tirou um pedaço de rapadura e um pouco de farinha de mandioca do cesto de palha. Ele a colocou sobre a mesa, afastando-se um pouco depois, como quem oferece um presente sem querer a gratidão imediata. Aí tá, bota pra dentro, vice? Tem mais não, mas dá pra enganar a fome que tá lhe roendo por dentro. Ele disse, a voz baixa, mais grave do que ela se lembrava, com o timbre da terra seca. Aurora aproximou-se da mesa hesitante, como uma cabra que teme uma armadilha. A simplicidade daquele alimento, farinha e rapadura, era um luxo inestimável comparado ao lixo que ela vinha revirando nas feiras e cidades por onde passara. Ela pegou um punhado de farinha, o grão áspero e crocante contra seus dedos finos, e levou à boca devagar. O doce da rapadura misturado com a farinha seca era a coisa mais consoladora que ela havia provado em muito tempo.
Enquanto mastigava, os olhos de Inácio se fixaram nela por um instante, não com luxúria ou julgamento, mas com uma melancolia que parecia escorrer de seus ossos. Era uma observação de quem entende a dor do desamparo, mas não ousa perguntar a origem dela. E esse silêncio, minha gente, era mais comunicativo do que qualquer falatório que pudessem ter. Naquela casa apertada, sob a luz bruxuleante da véspera de Natal, os dois estavam nus de alma. Inácio, o fazendeiro que havia jurado nunca mais deixar ninguém entrar no seu cercado emocional após algo que ele escondia com a mesma diligência que guardava o milho na tulha. E Aurora, a jovem abandonada que carregava na pele a marca da traição e na memória o fogo do abandono que a deixou jogada como um trapo velho na estrada. Ela engoliu a rapadura e, sentindo-se um pouco mais forte, levantou os olhos para ele. Não conseguiu sustentar o olhar por muito tempo. Era como encarar o sol do meio-dia, forte demais. Obrigada, ela sussurrou, a garganta raspando. Eu não sei por que o senhor está fazendo isso. Inácio parou de mexer a lenha e olhou para o teto de palha, onde teias de aranha balançavam preguiçosas. Ele sabia muito bem por que estava fazendo aquilo. Não era caridade de igreja, nem desejo carnal apressado. Era o medo. O medo de se tornar tão frio e duro quanto as pedras do seu quintal. Ver aquela moça ali, fragilizada, mas com uma faísca teimosa de vida nos olhos fundos, era como receber um recado direto de Deus ou do diabo, que a vida dele precisava de um quebra-molas. Não precisa saber. O que precisa saber é que aqui é meu terreiro. E no meu terreiro eu não deixo o cachorro morder quem está pedindo penico, lhe respondeu, voltando a si. Essa fala, por mais ríspida que parecesse, era a mais pura forma de compromisso que ele podia oferecer. O compromisso de proteção. O desenvolvimento daquela noite se deu na cadência lenta do sertão, onde os minutos são medidos não pelo relógio, mas pela sombra que se move. Inácio arrumou um cantinho para ela dormir, longe da porta, perto da lareira extinta, sobre um colchão de capim seco, coberto por uma manta de algodão grosseiro. Enquanto ele fazia isso, Aurora continuava sentada à mesa, o olhar perdido na escuridão que envolvia a casa. Foi ali, naquele breve momento de segurança física, que a mente de Aurora começou a desemaranhar o novelo de sua desgraça. Os flashbacks vieram rápidos e dolorosos. A lembrança do coronel, o homem que a havia prometido o mundo em troca de sua juventude e que depois, ao descobrir algo que ela carregava, não um filho, mas talvez uma verdade inconveniente sobre sua família de origem, algo que sujaria seu nome já abastado, simplesmente a despachara como se ela fosse lixo. A humilhação de ser jogada fora na estrada, na noite mais sagrada do ano, ressoava em seus ouvidos como os sinos que ela costumava ouvir na cidade grande, agora distantes e sarcásticos. O abandono dela não era apenas físico, era a destruição de toda a esperança que ela havia investido num futuro melhor, de escapar da miséria que parecia ser a sina de sua linhagem. E ali, sentada no chão de terra de um fazendeiro que ela nem conhecia, ela percebeu que a vida que ela tentara fugir era, ironicamente, a única coisa que poderia lhe dar a resiliência para seguir adiante. Inácio sentou-se na cadeira de balanço, perto da janela fechada, sem demonstrar cansaço. Era o guardião daquela noite, um farol de vigilância. Ele não dormia porque, se dormisse, a realidade poderia morder. E se a realidade mordesse, talvez ele tivesse que encarar o porquê de ter reagido tão impulsivamente à presença dela. Ele olhou para a parede onde pendia uma pequena imagem de São José. E ao lado, um porta-retrato vazio, empoeirado, a moldura de madeira gasta. Aquele objeto era o seu purgatório particular. Ali, anos atrás, jazia a foto de sua esposa, Maria. Ah, Maria! A única que tinha conseguido trazer alegria para aquele chão rachado,
A única que tinha entendido que a solidão de Inácio não era escolha, mas herança. Maria e seu filho, perdidos para a febre amarela que ceifou a vida na região 10 anos antes. Desde então, Inácio havia enterrado a alegria e selado a porta da casa para qualquer nova emoção. Ele trabalhava, comia e dormia, repetindo o ciclo da vida, mas sem viver de verdade. Era uma casca, um cabra forte que carregava um buraco no peito. A presença de Aurora, contudo, era como um raio de sol atravessando uma fresta de telhado. Incômoda, mas reveladora. Ela o forçava a sentir, a pensar no que ele havia perdido, mas também no que ele poderia salvar. Se ele a ajudasse, talvez ele pudesse, de alguma forma torta e distante, redimir a si mesmo por não ter conseguido salvar Maria e o menino. A vida é dura, moça, Inácio disse de repente, quebrando o silêncio pesado. Aurora pulou um pouco com o susto, mas se recompôs rápido. Eu sei. Mais dura do que o chão que eu dormi nas últimas semanas. E o que a deixou tão aperreada para estar andando sozinha num tempo desses? Ele perguntou, mas não a encarou. Era uma pergunta que ele fazia mais para o vento do que para ela. Ele não esperava a verdade completa. O sertão ensina que a verdade é como água. Escorre por entre os dedos quando a gente tenta agarrar com muita força. Aurora hesitou. Ela não podia contar que havia sido amante de um coronel poderoso. Contar isso era assinar sua sentença de morte e, talvez, colocar Inácio em perigo. Mas ela também não podia mentir descaradamente, pois sentia que aquele homem valorizava a honestidade rústica. Minha família. Eles morreram, seu Inácio. Fiquei sozinha, sem eira nem beira. Tentei me arrumar na capital, mas a cidade é bicho grande, morde sem avisar. Quando vi, estava sem tostão e tive que voltar andando. Ela mentiu, tecendo uma história que era metade verdade, metade fachada protetora. A parte do abandono do coronel, ela guardou as 7 chaves, como um tesouro amargo. Inácio assentiu devagar, os olhos semicerrados. Ele era fazendeiro, mas não era burro. Sabia quando a história estava faltando um tempero importante. No Nordeste, andar sozinha significa ser caçada, fugir ou ser expulsa. Caminho de volta é longo. E Natal é tempo de recolhimento, ele disse, ajeitando-se na cadeira. A menção ao Natal era um pattern interrupt sutil. Um lembrete de que aquela noite não era uma noite comum de abrigo, mas uma noite de milagre ou maldição, dependendo de como as coisas se desenrolassem. O vento lá fora começou a uivar com mais força, um som seco e lamentoso, chicoteando as paredes de taipa. Esse som, para Inácio, era o sinal de que a madrugada estava chegando, e com ela, a dura luz do dia que revelaria a situação deles. Um homem solitário com uma mulher misteriosa, ambos vulneráveis. Aurora, por sua vez, começou a se sentir segura o suficiente para relaxar, e a exaustão a atingiu como uma martelada. Ela se deitou no cantinho que Inácio havia preparado. O colchão de capim era áspero, mas a manta era pesada e o calor residual do fogão a envolvia. Era o sono mais pesado e protegido que ela tinha tido desde que vestira seu último vestido limpo. O fazendeiro continuou acordado. Ele a observava de longe, a silhueta frágil sob a manta. Aquele momento era o cerne do desenvolvimento da narrativa. A aceitação mútua de uma vulnerabilidade perigosa. Ela aceitou a proteção de um estranho. Ele aceitou a quebra de sua solidão monástica. Inácio levantou-se e foi até a porta. Ele abriu a tranca de madeira e saiu por um momento para checar o céu. O ar frio da madrugada picou seu rosto. O Cruzeiro do Sul estava quase deitado, indicando que faltava pouco para o galo cantar. Quando ele voltou, ele se inclinou sobre ela, mas não para tocá-la. Ele apenas pegou o lampião e o moveu para um canto mais escuro, para que a luz não atrapalhasse seu sono. Escute bem, moça, Inácio disse baixinho,
como se estivesse confessando um crime. Minha casa não é pensão, é meu teto e tem regras. Amanhã, quando o sol rachar o meio-dia, a gente vai ter que falar sobre o que você vai fazer e sobre o que eu posso e não posso fazer. Mas por hoje, na noite que o menino nasceu, você dorme e eu vigio. Essa promessa, eu vigio, era o reengajamento da tensão. Não era um convite para o amor, mas um pacto de sobrevivência. Aurora ouviu a voz dele na penumbra e uma única lágrima quente escorreu pelo seu rosto exausto. Ela não respondeu. Ela apenas apertou a manta de algodão contra o peito, sentindo o cheiro de fumaça e de terra. Inácio voltou para sua cadeira de balanço. O porta-retrato vazio na parede parecia brilhar no escuro. Ele sentiu uma pontada de culpa por estar quebrando o juramento de reclusão. Mas o calor que ele sentia ao proteger aquela jovem era estranhamente familiar. Um calor que ele pensava ter enterrado junto com Maria. O conflito agora não era mais a fuga de Aurora ou a solidão de Inácio, mas a impossibilidade prática de uni-los. O sertão de 1930 era implacável. Uma mulher desacompanhada era uma presa. Um fazendeiro que a acolhesse era cúmplice, especialmente se ela estivesse fugindo de alguém poderoso, como ele desconfiava. Ele olhou para as armas de caça penduradas acima da porta. Amanhã, ele teria que tomar uma decisão sobre como proteger a si e a ela da visagem do mundo exterior. Eles estavam seguros por esta noite santa, mas a chegada da luz traria a necessidade de um plano. Inácio fechou os olhos, mas não dormiu. Ele apenas meditou sobre a força daquela moça, Aurora. Ela tinha o cheiro da esperança teimosa, aquela que nasce mesmo no meio da seca. E ele, o fazendeiro solitário, sentia-se perigosamente atraído por essa fragilidade resiliente, sabendo que ela era, ao mesmo tempo, sua salvação e sua mais provável ruína. Ele respirou fundo, absorvendo o cheiro de farinha, fumaça e medo que pairava no ar. A noite era longa e os segredos ainda estavam por ser desvendados. A história dela estava apenas começando a se cruzar com a dele, e o peso da decisão final já começava a pesar sobre seus ombros cansados. Ele precisava descobrir quem a havia abandonado e por quê. Sem essa verdade, ele não conseguiria defendê-la do que estava por vir com amanhã. E ele sentia, no fundo da alma, que a razão do abandono dela estava ligada a algo muito maior e mais perigoso do que a miséria que ela havia fingido. O sertão tem suas regras de caça, e Inácio sabia que a presa de hoje poderia ser o caçador de amanhã. Ele estava disposto a lutar por ela, mas primeiro ela precisava se abrir. Ele esperaria a luz do dia. Continua na parte 4. Os meses tinham virado poeira fina na eira de Josué. Desde aquela noite santa, o calendário da fazenda não era mais contado pelos ciclos da lua ou pela promessa de chuva, mas sim pelos pequenos gestos de Mariana. A solidão, que antes se sentava à mesa com Josué como um convidado fixo e mudo, havia se retirado para os cantos mais escuros, substituída por uma vibração miúda, um calor contido que teimava em resistir ao vento seco do agreste. Já não era mais um favor, era rotina, era vida. Josué, o fazendeiro antes calejado apenas pelo sol, agora sentia-se calejado também pela esperança. Ele a observava, de soslaio, enquanto ela lidava com as tarefas domésticas. Mariana tinha uma leveza no andar, mesmo carregando a pesada gamela de roupa suja para o tanque de pedra. Seu cabelo, antes desalinhado pela fuga e pelo frio, agora era trançado em coroas, que lhe davam um ar de realeza simples, contrastando com a rusticidade da casa de taipa. Ela não tentava transformar o rancho num palácio, mas lhe dava alma. O fogão a lenha era o coração pulsante daquele lar, e Mariana era quem mantinha o fogo vivo. O cheiro de bolo de fubá e o burburinho de histórias que ela trazia de algum lugar distante.
talvez do seu passado esquecido ou talvez de uma imaginação fértil, preenchiam o vazio que o silêncio de Josué havia imposto por anos. Ele, por sua vez, continuava um homem de poucas palavras, mas de olhos que falavam volumes. Quando Mariana lhe estendia a cuia de café quente ao amanhecer, o breve toque de seus dedos era um juramento não verbal, uma promessa de permanência que nem a estiagem mais brava poderia quebrar. Contudo, a realidade do sertão era uma parede de pedra que ameaçava desmoronar a frágil construção de afeto que eles erguiam. O sol de fevereiro e março castigava a terra de forma inclemente. O roçado, que Josué havia plantado com a última esperança de dezembro, virou farelo, as sementes fritas antes de sequer terem a chance de brotar. A seca, essa velha conhecida implacável, havia voltado com uma fúria renovada. Os reservatórios minguavam. O gado tossia de fraqueza, e Josué passava as madrugadas puxando água do poço, já quase seco, sentindo o peso da responsabilidade apertar-lhe o peito. Não era só a sua sobrevivência que estava em jogo agora. Havia Mariana. E essa nova vida, mesmo incerta, era preciosa demais para ser entregue à voracidade do clima. Certa tarde, Josué a encontrou sentada na soleira da porta, olhando para o céu límpido e cruel, onde nem uma nuvem, nem sequer uma mancha parda oferecia consolo. A tristeza era um véu fino sobre o rosto dela. Josué, ela chamou, sem sequer virar a cabeça, como se soubesse que ele estava ali, parado, absorvendo a visão da sua nuca. Se a chuva não vier, o que faremos? A pergunta era direta, mas carregada de subtextos. Não era apenas sobre a safra, era sobre a mudança, sobre a migração, sobre a possibilidade de ela ser abandonada novamente, não por um homem, mas pela própria terra que deveria lhes dar sustento. Josué pigarreou, limpando a garganta áspera. Ele detestava dar voz ao medo. A gente aguenta. Eu já vi pior. A gente aperta o cinto, vende o que resta e espera a bonança. E se a bonança demorar? Eu não quero ser um fardo, Josué. Eu vim para cá na base da sua boa vontade, mas não quero que o pouco que o Senhor tem se vá por minha causa. A dor na voz dela era um arpão no peito dele. Ele se aproximou devagar, seus passos pesados de cansaço. Sentou-se ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa, um resquício da formalidade que ainda os separava do que realmente poderiam ser. Mariana, ele disse, e o som do nome dela em seus lábios era algo raro e potente. O que eu tenho, eu já tinha perdido antes de a senhora chegar. Eu vivia de resto, de lembrança. O pouco que a senhora comeu e o fogo que acendeu aqui dentro valem mais do que todo o milho que secou naquele roçado. Pare de falar em fardo. Isso aqui agora é nosso. Foi a primeira vez que ele usou a palavra nosso para descrever algo além da mobília ou do terreno. O peso daquela declaração era quase tão palpável quanto o calor do meio-dia. Mariana virou-se para ele, e seus olhos grandes e escuros estavam úmidos. Ela viu a verdade ali, na testa vincada dele, na barba grisalha que começava a pontilhar sua face. Josué não estava mais fugindo de si mesmo. Ele estava aceitando o risco de amar de novo. Mas o risco não vinha apenas do céu. O sertão dos anos 30 era pequeno e cheio de ouvidos curiosos. Os vizinhos mais próximos, sítios distantes por léguas, tinham começado a comentar. Josué, o ermitão, aquele que havia prometido à sua falecida esposa que viveria em luto eterno, havia trazido para dentro de casa uma marmota, uma mulher vinda do nada. O conflito externo irrompeu de forma sutil, mas cortante. Em uma manhã de domingo, quando Josué precisou ir até a cidadezinha distante para vender o único cabrito que lhe restava para comprar farinha, Dona Cotinha, uma beata envelhecida e linguaruda, vizinha de 3 léguas, apareceu na fazenda, ostentando um rosário e uma expressão de falsa piedade. Ela não veio pedir açúcar, ela veio inspecionar.
Minha filha, começou Cotinha, com uma voz doce como veneno de cascavel, enquanto Mariana lhe oferecia um copo d'água. O povo fala, e o povo daqui é matuto, mas não é besta. Dizem que Josué, coitado, anda abrigando uma alma perdida, sem eira nem beira. O que me preocupa é a reputação. Diga-me, minha querida, qual é o seu arranjo aqui com Josué? Pelo visto, não é de parentesco. Mariana, que tinha aprendido a se defender do mundo, mas não da malícia enraizada, sentiu o rosto esquentar. Ela manteve a calma, lembrando-se da dignidade que Josué lhe ensinara a cultivar. Meu arranjo é de trabalho, dona Cotinha, respondeu Mariana, a voz firme. Eu ajudo na casa e no que resta do roçado. Ele me deu um teto na noite de Natal, quando eu não tinha mais para onde ir. É caridade cristã. Cotinha sorriu, um sorriso que não alcançava os olhos. Caridade sim, mas Cristo só pede caridade. O homem de carne e osso, Josué no caso, ele quer mais. E o Senhor sabe que, se moram sob o mesmo teto, sem a bênção do padre, são vistos como amancebados. Isso numa fazenda isolada é uma coisa, mas na cidade, ou quando a chuva voltar, o seu nome vai estar sujo. E o dele, que é um homem respeitado também. A visita de Cotinha foi um soco no estômago, não porque Mariana se importasse com o julgamento dela, mas porque ela percebeu que a sua presença estava colocando Josué em uma posição vulnerável perante a comunidade. Ele havia se isolado para fugir do julgamento, e agora, por causa dela, o julgamento vinha até a sua porta. Quando Josué voltou, trazendo não só a farinha, mas também a notícia de que o preço do milho tinha subido de novo e que a seca estava forçando famílias inteiras a se deslocarem para o litoral, ele percebeu a sombra no semblante de Mariana. Ela não precisou contar sobre Cotinha. A tensão no ar, o silêncio mais pesado que o normal, era suficiente. Naquela noite, sob a luz bruxuleante da lamparina de querosene, enquanto ele afiava sua faca de mato, ele finalmente quebrou o silêncio que os protegia. O povo tá falando, não tá? Ele perguntou sem olhá-la. Mariana suspirou. Estão, Josué, e tem razão de falar num certo sentido. Não somos parentes, não somos casados, e estamos aqui vivendo como se fôssemos uma coisa só, mas sem o compromisso para com o mundo. Eu não quero ser a desgraça do seu nome. Ele largou a faca com um baque surdo que ecoou na cozinha. Josué a olhou diretamente, e pela primeira vez desde que ela chegara, ele parecia zangado. Não com ela, mas com a situação, com o mundo que o impedia de ter a felicidade que estava à sua frente. Eu não dou um tostão furado para o que a dona Cotinha pensa ou deixa de pensar, Mariana. Se meu nome tem desgraça, essa desgraça é a solidão que eu carreguei por 10 anos. A senhora é a única coisa que está dando jeito nisso. Ele fez uma pausa, respirando fundo. O problema aqui não é o povo. O problema é a gente. Ele se levantou e caminhou pela sala pequena. Josué era um homem alto e forte, e a sua presença ocupava todo o espaço. Eu sou um fazendeiro quase quebrado, no meio de uma seca que promete durar até o dia de São João. Eu sou um homem velho que já enterrou quem amava, e a senhora, Mariana, é jovem, tem a vida inteira pela frente. A senhora é bonita e merece muito mais do que essa miséria aqui. Mariana se levantou, cruzando a distância entre eles. Ela não o tocou, mas a proximidade era uma eletricidade muda. O senhor está me pondo para correr, Josué, na mesma porta que me convidou para entrar. O Senhor me salvou de morrer de frio, de fome ou de medo, e agora quer me salvar de quê? De ser feliz ao seu lado? Ela o confrontou com uma coragem que ela nem sabia que possuía. Eu sei que não sou sua esposa, eu sei que o luto do Senhor é profundo, mas o Senhor me pediu para vir e eu vim. Eu não fugi da responsabilidade e nem da sua vida difícil. O silêncio que se seguiu não era de desconforto, mas de profunda revelação. Aquele momento era o ponto de virada, onde a caridade se esvaía e dava lugar à verdade do coração.
Eles estavam apaixonados, mas Josué estava preso a fantasmas do passado, e Mariana estava petrificada pelo medo de ser rejeitada após ter se aberto. Ele a encarou, e a rigidez de seu corpo começou a ceder. "O que me assusta, Mariana", ele sussurrou, a voz rouca, "não é a seca, não é a fome. É que se eu lhe der a mão de verdade, se eu lhe pedir para ficar, a senhora vai embora. Que a senhora vai perceber que não sou o suficiente e vai me deixar no pior momento, da mesma forma que o mundo me deixou outras vezes." Ele revelou ali, na penumbra da lamparina, a sua maior vulnerabilidade. O medo de ser trocado, de ter a solidão restaurada com requintes de crueldade. Mariana estendeu a mão lentamente e tocou o braço de Josué, um toque que era ao mesmo tempo de consolo e de posse. "O Senhor me ensinou que o amor não é um contrato, é uma escolha diária. Se eu tivesse que ir, eu já teria ido. O que me prende aqui não é o teto que o Senhor me deu, Josué. É a sua alma." Eles ficaram ali, naquela quase escuridão, com a verdade flutuando pesadamente entre eles. O dilema não era mais sobre a reputação ou a falta de chuva, era sobre a capacidade de dois corações feridos confiarem o suficiente um no outro para construir um futuro, mesmo sabendo que o chão rachado do sertão dos anos 30 era o alicerce mais instável que se poderia ter. A proposta de casamento, o acerto de contas com o passado, a decisão final de desafiar o destino e a fúria da natureza, tudo estava suspenso, esperando apenas a coragem de um deles para dar o próximo e definitivo passo. A vida na fazenda continuou, um ciclo de espera angustiante. Eles compartilhavam o pouco que restava, Josué racionando o feijão, Mariana reservando a água para os momentos mais cruciais. Mas, em meio à escassez material, a riqueza emocional crescia. Eles liam juntos ao cair da noite, Josué lendo em voz baixa os poucos folhetos de cordel que possuía, e Mariana ouvindo, tecendo histórias com os olhos, transformando a tristeza da realidade em um romance épico. A relação se aprofundava nas conversas sobre o destino, sobre a fé e sobre a beleza teimosa que ainda resistia nas flores do mandacaru. O casamento, o sim, o para sempre, estava na ponta da língua de Josué, pesado como uma pedra preciosa que ele temia deixar cair e quebrar. A espera era doce, mas o tempo urgia. A chuva, ou a falta dela, em breve exigiria uma resposta. Eles não podiam mais viver entre a caridade e a promessa. Eles precisavam escolher o que seriam um para o outro, antes que a seca ou a língua ferina do povo fizesse essa escolha por eles. O futuro, como o horizonte do sertão, estava vasto, incerto e escaldante. Eles estavam à beira de uma decisão que definiria suas vidas, e o silêncio da fazenda deserta era o único a testemunhar o turbilhão de sentimentos. O próximo passo seria inevitável, um mergulho no desconhecido, um ato de fé contra a dureza do mundo. O sol da manhã de Natal não chegou de sopetão, arrebentando a escuridão. Não. Ele veio devagar, feito uma prece contida, espalhando poeira dourada pela beira do mundo. Quando o primeiro raio de luz fina atravessou a fresta mal ajambrada da janela do casebre, encontrou os dois sentados na mesa de madeira rústica, a cuia de café na mão, o cheiro de vida nova pairando no ar. A noite de vigília e as palavras duras e doces do fazendeiro, ditas sob a luz bruxuleante da lamparina, tinham esgotado neles toda a capacidade de desespero e de dúvida. Só restava a aceitação calada, a trégua que só o destino, quando finalmente cessa de açoitar, permite. A jovem, agora, não mais parecia a figura fantasma abandonada. Sua face estava limpa de lágrimas secas, e havia no seu olhar uma firmeza recém-descoberta, a rigidez do barro que, depois de molhado, decide secar ao sol na forma que lhe foi dada.
O fazendeiro João, para si mesmo e para ela, parecia ter encolhido a solidão que carregava nos ombros. Aquela solidão era pesada, era antiga, era feita de silêncios repetidos e de chão batido sem pegadas alheias. Mas naquela alvorada, a solidão dele era apenas uma roupa velha, pronta para ser jogada fora. João respirou fundo, puxando o ar denso da manhã que trazia o perfume da umidade da noite sobre a terra seca. Ele olhou para as mãos calejadas, mãos que conheciam o peso da enxada e o calor do boi, mas que nunca tinham se sentido tão incertas quanto ao peso de uma promessa. Eu te disse, na escuridão, que era para tu vir comigo se quisesse. Ele começou, a voz rouca, mas firme. Eu não mudei de ideia, mas agora, na luz do dia, é preciso que a gente tire os nós da língua, para que essa escolha não seja só um alívio de momento, mas sim um alicerce para a vida que começa. Ele fez uma pausa, deixando a cigarra matutina cumprir sua parte no silêncio. Tu me contou da dor, e eu não te perguntei o nome do pai do teu filho, nem o motivo da partida, nem o teu nome completo. Nada disso me interessa. O que me interessa é o que tu trouxeste aqui, para dentro dessa casa pobre. Tu trouxeste a chance de eu parar de falar sozinho com o meu burro e a minha sombra. E tu trouxeste a prova de que a misericórdia de Deus é dada em pedaços e que a gente tem que ter coragem de pegar. A jovem, Luzia, nome que ela finalmente lhe havia confiado durante a noite, sentiu o coração apertar. Ela sabia que precisava fechar o ciclo da sua desgraça com a verdade total, a última e mais amarga confissão. João, ela disse, e o som do seu nome na boca dela era mais doce que o mel de engenho. A minha vergonha é maior do que tu pensas, é mais que o abandono, é o risco. Eu sou uma mulher que, aos olhos do mundo, já está marcada. O povo daqui, os vizinhos, os que vierem para o sítio, eles vão olhar torto, eles vão dizer que eu sou a perdida, a que veio do nada, a que tu acolheste por caridade. Eles vão querer saber de onde eu vim, quem me jogou na estrada, e esse olhar deles, João, esse olhar vai te alcançar, vai te queimar também. Era este o verdadeiro clímax do conflito. Não era a falta de amor, nem a falta de lar, mas o medo paralisante do julgamento social, a força destrutiva da fofoca e do preconceito no interior rígido dos anos 30. O Nordeste era terra de corações grandes, mas de línguas afiadas como faca de ponta. João sorriu, um sorriso pequeno, cansado, mas que iluminava o canto da boca como se um fio de ouro tivesse se revelado na areia. Minha filha, tu te preocupa com o que não tem peso no futuro. Tu acha que eu, um matuto que vive só há 20 anos neste chiqueiro de chão, que conversa com as galinhas e reza para São José mandar chuva, tu acha que eu me importo com o que o povo dita? Quem vive na seca sabe que a opinião dos outros é igual à água salobra. Serve para matar a sede no aperto, mas não presta para nutrir. Ele se levantou, caminhando até a porta aberta. A luz do sol já estava mais forte, transformando a poeira em véus tremulantes. Vem cá, Luzia, vem ver a bênção de Natal. Ela seguiu hesitante. Ele apontou para o extenso pedaço de terra à frente. Não era uma terra rica, era dura, cinzenta, mas limpa e cuidada. Havia pés de palma, alguns mandacarus orgulhosos e o pequeno roçado de milho que ele protegia com a vida. Essa terra aqui, Luzia, ela já viu de tudo. Já viu o sol rachar a pedra, já viu a chuva inundar o açude, já viu o cangaço passar, já viu o medo andar de noite. Ela viu eu ficar viúvo, jovem demais. Viu eu perder a fé. E depois achar ela de novo, enterrada sob o cajueiro. Ela já viu a minha solidão. E sabe de uma coisa? A terra não fala, ela só pede cuidado. Ele se virou, os olhos fixos nos dela. Tu dizes que o povo vai me olhar torto por te acolher. Eu digo que a única pessoa cuja opinião importa sobre a minha vida e a minha casa é a pessoa que vai viver aqui. E essa pessoa, Luzia, se tu aceitar, és tu.
A simplicidade daquele homem, desarmada de qualquer floreio retórico, atingiu Luzia com a força de um raio. Ele não estava oferecendo um refúgio temporário, nem um favor. Estava oferecendo uma parceria de vida, cimentada na aceitação mútua da dor e da fragilidade. Ele não tentava salvá-la, ele a convidava a se salvar junto a ele. E o teu filho que vem chegando, ele continuou, a voz abaixando para um sussurro que parecia um segredo sagrado. Não importa quem é o pai dele, ele vai nascer nesta terra, e essa terra vai ser dele. E o nome que ele vai aprender a chamar sou eu. Eu serei o pai dele, se tu me permitir a honra de proteger o teu fruto, Luzia. Não é por caridade, é por escolha. É a escolha de deixar de ser só um fazendeiro e de ser um homem completo, com família e com destino. As lágrimas que vieram agora não eram de desespero, mas de um alívio tão profundo que quase a fez cambalear. Ela chorou a morte da antiga vida e o nascimento da nova. Chorou a dor que finalmente encontrava um caixão. Luzia se aproximou de João e pela primeira vez tomou a iniciativa. Ela segurou as mãos dele, sentindo a aspereza da pele contra a sua. João, ela mal conseguiu dizer, a garganta fechada, eu aceito a tua terra, eu aceito o teu nome, eu aceito a tua proteção e eu aceito, sobretudo, o teu coração. Eles não precisaram de um beijo apaixonado, não naquele momento de consagração. O que houve foi um aperto de mãos longo e solene, um pacto silencioso de que dali para frente eles seriam nós. Eles se tornaram, naquele instante, a prova de que o amor no sertão não é luxo, mas necessidade, uma fundação de tijolo para resistir ao sol escaldante e às tempestades. O Natal, o dia do nascimento, cumpria sua função. O fazendeiro, que sempre pensou que morreria sozinho, apenas com o eco das suas próprias rezas, sentiu uma paz morna invadir o peito, uma sensação de que finalmente, depois de anos a fio lavrando a terra do mundo, sem nunca ver o fruto, ele havia encontrado a semente da sua própria felicidade. O tempo no sertão tem a estranha mania de correr lento quando a dor aperta e voar quando a vida se ajeita. O nascimento da criança, um menino forte e chorão, que recebeu o nome de José, em homenagem ao santo padroeiro da seca e da esperança, não demorou a chegar. A comunidade, como Luzia havia temido, comentou. O olhar torto existiu. As carpideiras de plantão, as beatas de véu preto e os homens de conversa solta, todos tiveram o que dizer sobre o fazendeiro recluso que havia se metido com gente da rua. Disseram que ela era desgarrada, que a criança era bastarda, que a vida dos dois seria breve e cheia de infelicidade. Mas o que eles não viram e jamais entenderam era a muralha de silêncio e dedicação que João construiu em torno de Luzia e do menino José. Ele não brigou com a fofoca, nem tentou justificar a sua escolha. Ele apenas viveu o que havia prometido. Luzia, por sua vez, floresceu na simplicidade. Ela era a água que faltava no açude da casa. Trouxe ordem à bagunça de solteirão de João. Trouxe a risada que o vento há muito havia levado embora. E trouxe a luz da esperança na forma de um filho que, embora não fosse de seu sangue, ele amava com a devoção de um pai que esperou uma vida inteira por aquele privilégio. O sítio, antes quieto e melancólico, ganhou vida. Luzia tinha mãos para o tear e cabeça para os negócios miúdos. Ela começou a fazer bordados e a trocar galinhas por sementes melhores. João, estimulado pela presença de alguém para quem valia a pena construir, ampliou o roçado. Fizeram uma cerca nova. Pintaram o casebre com cal branco, reluzente contra o azul agressivo do céu. A casa de João não era mais a casa do fazendeiro solitário. Virou a casa de Luzia e João, um ponto de luz e prosperidade modesta no meio do nada. Aos poucos, o olhar torto se cansou.
O povo do sertão respeita a perseverança e a felicidade que nasce do trabalho duro. Eles viram que João não estava sendo enganado, ele estava sendo curado. E Luzia, a moça abandonada, era agora a esposa do fazendeiro, a mãe de José, a dona da casa. Ela se enraizou. 5 natais se passaram desde aquela noite fria e desesperada. O menino José não era mais um bebê. Era uma criança de 5 anos, com o cabelo cor de palha queimada, correndo descalço pelo terreiro, gritando pela mãe e pelo pai. Ele tinha a força de João nos braços e a vivacidade de Luzia nos olhos. Naquela manhã de Natal, o cheiro era de bolo de milho quente e café forte. A família estava sentada na varanda, sob o sol já alto, observando o gado pastar. A felicidade deles não era ruidosa, mas profunda e serena, como a água que repousa no fundo do poço. João olhou para Luzia. Ela estava mais bonita do que nunca, não por vaidade, mas pela paz interior que a vestia. Ela segurava um bordado nas mãos, a agulha entrando e saindo com ritmo confiante. Tu te lembra daquela noite, Luzia? Ele perguntou, a voz suave. Lembro, João. Lembro da escuridão e do teu coração bondoso que me acolheu. Eu me lembro da tua figura miúda na soleira da porta. Tive medo de te deixar entrar. Tive medo de que tu fosses só um sonho ou uma nova dor disfarçada de esperança. Luzia pousou o bordado e segurou a mão dele, que agora estava mais macia, pois havia menos peso para carregar. E eu tive medo, João, de te envergonhar. Tive medo de que tu fosses me pedir para ir embora depois que o dia chegasse, ou que tu fosses te arrepender do convite. João balançou a cabeça, negando. O convite não era meu, era da vida. Eu só tive a coragem de aceitar a vida que Deus me mandava. E tu tiveste a coragem de dizer sim, mesmo sem saber o que o futuro guardava. Foi o melhor sim que essa casa já ouviu. O pequeno José correu até eles tropeçando e se aninhou no colo de João. O fazendeiro o apertou com carinho, o cheiro de suor e terra da criança enchendo suas narinas. Não havia dúvida em seu coração. Aquele menino era dele, o fruto da sua escolha e do seu amor. O ciclo estava completo. A solidão havia sido quebrada por um ato de bondade impulsivo, transformando-se em amor e família duradoura. A promessa feita na escuridão, venha comigo se quiser, era a fundação mais sólida que eles poderiam ter construído. Não era uma imposição, mas um convite à liberdade. João compreendeu então que a maior riqueza do sertanejo não era o gado nem o algodão, mas sim a capacidade de recomeçar do zero, de beber a água amarga e continuar acreditando que o próximo inverno traria a chuva. Luzia olhou para a cerca branca, para o roçado em crescimento e para o marido que não era mais um solitário. Ela era agora uma mulher inteira, curada não pelo esquecimento, mas pela aceitação. Ela havia escolhido o caminho mais difícil, o da permanência, da reconstrução sob o olhar crítico do mundo, mas ela havia escolhido com quem reconstruir. Naquela manhã, sob o sol firme do agreste, o fazendeiro e a jovem abandonada não precisavam de mais palavras. Eles tinham tudo o que era preciso, um lar, um filho, e a certeza inabalável de que a mais bela história de amor é aquela em que duas almas quebradas encontram, uma na outra, a força para se tornar inteiras. O verdadeiro presente de Natal era o nós que eles haviam forjado no calor da necessidade e no fogo da promessa. E a história deles era um sussurro de esperança que se espalhava pelas veredas e pelos caminhos de cabra do sertão. Que a felicidade, às vezes, é só a coragem de aceitar o convite da vida, quando ele é feito de coração aberto e sem exigências. Resumido na mais doce das frases, venha comigo se quiser. Tu tens de entender, leitor, que no fim das contas a escolha é sempre tua. A vida te convida a vir com ela, todos os dias. E tu, o que tu vais responder?
Tu vais aceitar o convite ou vais deixar a noite passar? A resposta está na ponta da tua língua, e a vida, ela tem pressa. Pense bem, e que tu encontres a tua Luzia ou o teu João na próxima esquina da tua jornada, e que tu tenhas a bravura de dizer a quem te estender a mão: eu vou, que Deus te acompanhe.